Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos a mais uma aula do Pré-Calouro, o pré-vestibular da UEA. Hoje você vai conhecer em profundidade as orações coordenadas adversativas. Você já conheceu as aditivas na aula passada e agora as adversativas. Preparado para o mergulho nesse tema? É muito importante que você perceba a semântica, ou seja, a ideia quando se trabalha com orações coordenadas adversativas. Naturalmente, tem que ser a ideia de oposição, conhecida como ideia de adversidade. Outro detalhe curioso é como é que essas orações se articulam uma com relação às outras. É por meio da vírgula ou do ponto e vírgula, ou por meio das famosas conjunções coordenativas adversativas. Tranquilo? Vamos conhecer o conjunto das conjunções coordenativas adversativas. São muito populares, é o mais, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Seja sincero, como é que você vai ler texto ou produzir texto sem o uso dessas palavrinhas? Portanto, são fundamentais tanto para a resolução de questões da prova, quanto para a produção textual. E vamos conhecer a posição dessas conjunções dentro do período. Quer ver uma coisa curiosa? Essas conjunções têm mobilidade, significa, podem estar no início da oração. Todas podem ocupar essa posição inicial. Podem estar no meio da oração, é a famosa posição intercalada. Todas podem ficar no meio, naturalmente entre vírgulas, menos o mais. O mais não tem sentido quando colocado no meio da oração. E todas podem ocupar a posição final, famosa posição deslocada, menos o mais novamente. Então, um detalhe curioso é a posição do mais. Ele só pode ocupar a posição inicial. Tranquilo? Um dos itens mais comuns em qualquer prova de português hoje é a pontuação envolvendo as conjunções coordenativas adversativas. Por isso que você descobriu que elas têm mobilidade, pode estar no início, no meio ou no fim da oração. De novo, tem que ser início, meio e fim da oração e não do período. Por exemplo, quando a conjunção adversativa vier no início da oração, ela por si só não provoca vírgula, mas temos de ter uma vírgula antes dela para marcar o limite entre as orações. Sabe que o brasileiro comum, ele coloca duas vírgulas, ele coloca uma antes da conjunção e a outra depois. É essa vírgula depois que eu quero discutir com você, ela será errada no dia de uma prova. Vamos a um primeiro exemplo? Olha só, temos muitas pessoas à nossa volta, porém sentimos-nos sozinhos. É essa vírgula que está perfeita, ela é obrigatória, tranquilo, não é? Agora, como é processo de coordenação, a hora que você quiser, você escreve a mesma frase e coloca um ponto. E depois recomeça com letra maiúscula. E aí você tem dois períodos simples, duas orações absolutas. Olha os detalhes da frase. Nós temos período composto por coordenação, quando usamos a vírgula. A primeira parte, temos muitas pessoas à nossa volta, é a oração coordenada sindética, nome que você já viu, já se habituou a ele. E, porém, sentimos-nos sozinhos, é a oração coordenada sindética adversativa. Preparado para um segundo exemplo? Olha, desemprego chega a menor nível, vírgula, entretanto, reajuste salário desacelera. Veja como é uma única vírgula e resolve todo o problema de pontuação. É errado quando você quer uma segunda. E por que o brasileiro adulto quer colocar uma segunda vírgula? Ele pensa que o entretanto está no meio. Sabe que um aluno uma vez até ameaçou trazer uma régua para a sala de aula porque achou que era meio, né? Mas é meio do período. Acontece que a vírgula, ela leva em conta o início da oração. Veja que você pode de novo colocar um ponto, transformar o período composto em dois períodos simples. Vamos aos detalhes da frase. Você está diante de um período composto por coordenação, desemprego chega a menor nível, é a oração coordenada assindética, e entretanto reajuste de salários desacelera, é a oração coordenada sindética adversativa. Tranquilo? E agora uma pontuação sofisticada. É quando a conjunção coordenativa adversativa está no meio da oração.
chama-se intercalada. Olha que essa linguagem, né? Posição normal, posição intercalada, posição deslocada, é a linguagem que você vai enfrentar no dia da prova. Então, são duas vírgulas obrigatórias para isolar a conjunção. Preparado para isso? E, naturalmente, ponto e vírgula entre as duas orações. Eu acho que o ponto e vírgula deve ser uma novidade para você. Sabe o que é comum? É que o brasileiro adulto pare para pensar e não lembre sequer uma regrinha de ponto e vírgula. Pronto, pode ser hoje que você tenha essa primeira regra e, naturalmente, numa situação muito comum em provas de vestibulares. Primeiro exemplo, temos muitas pessoas à nossa volta, ponto e vírgula. Sentimos-nos, vírgula, porém, vírgula, sozinhos. Perfeito, né? Percebeu o que é posição intercalada? Agora sim, o porém está no meio da segunda oração. Vamos fazer aquela versão com o ponto? Temos muitas pessoas à nossa volta, ponto, né? Aí letra maiúscula, sentimos-nos, porém, sozinhos. Estão vendo? Não tem choro, quando o porém está intercalado, ele provoca realmente duas vírgulas e são obrigatórias. Olha os detalhes técnicos do período. É composto por coordenação, isso você já percebe. A primeira oração, que não tem o porém, é coordenada assindética. E a segunda, com o porém intercalado, é a oração coordenada sindética adversativa. Tranquilo, né? Vamos a um segundo exemplo. Desemprego chega a menor nível. Reajuste salário, entretanto, desacelera. Veja como são os períodos que nós já vimos antes, mas agora com a versão de colocar a conjunção adversativa intercalada. Aquela versão com o ponto é normal, não muda a pontuação e os detalhes técnicos. Continuamos com período composto por coordenação. A primeira oração, que não tem o entretanto, é a coordenada assindética, e a outra, com a presença do entretanto, com a presença das vírgulas, é a oração coordenada sindética adversativa. Tranquilo? Vamos discutir a pontuação quando a conjunção coordenativa adversativa é colocada no fim da oração. É uma posição meio esdrúxula, ou seja, pouco usada, pouco percebida nos textos, mas é interessante você notar o rigor da pontuação. Por exemplo, você tem que usar uma vírgula obrigatória para marcar o limite, né, da conjunção deslocada. E tem que usar ponto e vírgula para marcar o limite entre as duas orações. Vamos a um primeiro exemplo? Temos muitas pessoas à nossa volta, ponto e vírgula. Sentimos-nos sozinhos, vírgula, porém. Essa pontuação é rígida, é obrigatória. Mas você já descobriu que pode colocar um ponto no lugar do ponto e vírgula, transformando o período composto em dois períodos simples, naturalmente recomeçando com letra maiúscula. Leiamos. Temos muitas pessoas à nossa volta, ponto, né? Sentimos-nos sozinhos, porém. Lembre que ao colocar o ponto, não teremos mais o período composto, mas dois períodos simples, duas orações absolutas. Olhe os detalhes técnicos do período. Período composto por coordenação. A primeira parte é a oração coordenada assindética e a oração que começa com o porém, oração coordenada sindética adversativa. Tranquilo? Vamos ver um outro exemplo? O tambor faz muito barulho, ponto e vírgula. É vazio por dentro, vírgula, entretanto. Pontuação obrigatória. O entretanto é a conjunção deslocada, está no fim da segunda oração. E a hora que você quiser, coloque um ponto e transforme o período composto em dois períodos simples. Vamos aos detalhes do período. Período composto por coordenação. A primeira oração, né, o tambor faz muito barulho, é a oração coordenada assindética. E a outra, que tem o entretanto no fim, naturalmente a oração coordenada sindética adversativa. Percebeu? E a primeira questão é da VUNESP, que elabora a prova de vestibular da UEA. Eles apresentam dois períodos e em cada um deles uma palavra destacada. Vamos ao primeiro? Ele tem 16 anos, um câncer de boca horroroso, mal anda, mas o médico disse que faz a remoção da mandíbula. Segundo período, e morreu como queria. Aí a proposta final. As conjunções em destaque estabelecem correta e respectivamente entre as orações relações de.
Olha, vamos àquele ritual de perceber as palavras e o sentido. O mais é o foco do nosso estudo. Ele indica oposição, mesma coisa que contradição ou adversidade. E sabe que por meio dele você resolve a questão inteira. Experimente. Letra A fala de conformidade, para o mais não dá. Letra B de oposição, corretíssimo. Letra C, finalidade. Quando é que o mais será finalidade? Nunca, né? Letra D, conclusão, e letra E, explicação. Em síntese, você nem precisava do como para acertar a questão. Agora, é verdade que o como indica conformidade do contexto, mas preste atenção, o como é especial. Ele pode indicar conformidade, pode indicar comparação e ainda pode indicar causa. Vamos ao reforço? Cada questão vem acompanhada de uma dificuldade, e acredito que o mais não é mais dificuldade para você. É o como. Portanto, ele tem a ideia de conformidade e, claro, né, tem um conjunto de palavras para isso. É o como, o conforme, o consoante e o segundo. São as famosas conjunções subordinativas adverbiais. Não são conjunções coordenativas, mas conjunções subordinativas. E, claro, né, o mais, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, é o foco da nossa aula. Todas são conjunções coordenativas adversativas e a oração coordenada adversativa. A segunda questão, também da VUNESP, faz uma proposta interessante. Vão apresentar um período, naturalmente uma conjunção ligando duas ideias e uma proposta final. Vamos ao período? São algumas das pessoas que não concluíram o ensino superior e se tornaram profissionais bem-sucedidos. Note que o I está ligando as duas ideias. Mas quando você para pensar na ideia, não é de adição, é a famosa ideia de oposição, de adversidade. E isso você já viu comigo, que o I pode mesmo ser falso, está na frase com a ideia de oposição. Então a proposta é, assinale a alternativa em que o acréscimo de uma conjunção explicita a ideia de oposição entre as orações dessa passagem. E agora é com você, porque você conhece as palavras. Por exemplo, o assim não pode ser oposição, o pois muito menos. O contudo é a palavra ideal. O portanto é a ideia de conclusão e o porquê a ideia de causa ou de explicação. Então, com rapidez, com segurança, você fica com a letra C. O contudo faz parte do nosso conjunto de conjunções adversativas. Vamos reforçar uma ideia chamada ideia de conclusão, que ainda virá, mas você vai entrando em contato com ela. É a ideia expressa pelo portanto, pelo pois, pelo assim, pelo por isso, que são famosas conjunções coordenativas. Naturalmente, quando estiverem na frase, é a oração coordenada conclusiva. Perfeito, então? Vamos a mais uma questão da VUNESP, que vai, naturalmente, elaborar a prova da UEA. Um período e as palavras estão ali destacadas para o seu entendimento. Vamos ler? A pesquisa do DIESE é um medidor importante, pois sua metodologia leva em conta não só o desemprego aberto, quem está procurando trabalho, como também o oculto, pessoas que desistiram de procurar ou estão em postos precários. E aí a proposta final. Os termos em destaque estabelecem entre as orações relação de. Olhe como a prova é relativamente fácil para você que se dedicou, para você que está acompanhando as nossas aulas. Quando você leu não só e leu como também, acabou o mistério, é a famosa ideia de adição. Veja que tem uma pequena variação, não só, mas também, o como também funciona, não há problema nenhum. Olhe, quando você pensa que isso é adição, aí você olha na letra A, tem causa, letra B tem alternância, letra C, adição, letra D, oposição e letra E, explicação. Pare para pensar. Vale ou não vale a pena você ganhar intimidade com essas questões? Letra C, naturalmente. E vamos reforçar a ideia de adição. Não é nada novo, mas é reforço para você fixar durante as aulas. É o I e o NEM, que você sabe que o NEM tem que estar numa correlação de negação, né? Com o I não, I sem, I nunca, né? E a sequência não só, mas também são as famosas conjunções coordenativas e o nome da oração, oração coordenada, sindética, aditiva. Olha uma frase como reforço, não só o desemprego aberto, vírgula,
como também o oculto diminuíram. Está vendo que a sequência do não só, mas também a ideia de soma, a ideia de adição. Tranquilo até aqui? Olha o período. O Brasil foi descoberto em 1500, podemos afirmar que é descoberto. Quando você lê foi descoberto, é verbo ser mais particípio. Verbo ser é auxiliar e o particípio é o verbo principal. Portanto, quem lê desse modo, naturalmente não vai tropeçar diante das alternativas. Olha a letra A. É adjetivo, adjunto, adnominal. Você sabe que não pode. Verbo principal e intransitivo. Você sabe que é equívoco. Letra C, que é verbo principal e transitivo direto. Letra D, adjetivo, predicativo do sujeito. E letra E, adjetivo, predicativo do objeto. Acontece que quando você lê e tem certeza da locução verbal, famosa locução verbal caracteriza a voz passiva, você fica com a letra C, que é a única que tem lógica. Combinado? Vamos a mais uma questão para testar o seu aprendizado. Olha a proposta. A vida requer prudência, ponto e vírgula, não se pode, vírgula, entretanto, vírgula, temer as desventuras. Ritual de leitura. Estou lendo com as vírgulas e com o ponto e vírgula para você perceber. Veja, o ponto e vírgula é obrigatório, as vírgulas também obrigatórias e o entretanto, você sabe qual é a ideia. É a ideia de oposição ou de adversidade. Olha, com esse conjunto de conhecimentos ou informações, agora com facilidade você encontra uma letra errada. Vamos procurá-la? Pode-se trocar entretanto por todavia, sem provocar mudança de sentido ou erro gramatical. Perfeito, né? Letra B, pode-se trocar o ponto e vírgula pelo ponto, desde que se recomece com letra maiúscula. Normal? Letra C, trata-se de período composto por coordenação. Olha, tanto a pontuação quanto a presença do entretanto é o sistema coordenativo. Letra D diz, as vírgulas que isolam entretanto são facultativas. Está aí o erro. Ó. Você não tem pontuação facultativa quando trabalha com as conjunções coordenativas adversativas. E a letra E, há no período locução verbal. Note a locução verbal. É a sequência pode temer. Para atrapalhá-lo, nós colocamos o entretanto entre os dois verbos. Mas quando você lê não se pode temer desventuras, você sabe que o verbo poder é auxiliar e que o verbo temer está no infinitivo e é principal. Tranquilo, então? Mais uma questão da VUNESP para reforçar o seu aprendizado. Olhe o texto. Em audiência pública realizada na última sexta-feira, o ministro Marco Aurélio se mostrou preocupado e afirmou que tem receio de que o julgamento do mensalão não termine até o final do ano. Proposta final. Nesse trecho, a relação estabelecida entre as orações ligadas pela conjunção I é de. Olha, paremos para pensar. O I é normal no processo de adição. Pode haver zebra? Pode, que é o famoso processo de adversidade. Mas é leitura atenta. Uma ideia e a outra ideia, num processo de adição, está normal no período. Portanto, você não fica com a letra A, que fala de contraposição, nem letra B, exclusão, nem letra C, tempo. Você fica com a letra D, que é adição. E você lembra que a ideia de alternância tem que ter o ou, ora, ora, quer, já, já. Quer um reforço com relação a isso? Olha, a ideia de adição já está na sua cabeça e vamos insistir. É o i e o nem, naturalmente, associado à negação, né? I nem, i sem, i nunca. E a sequência não só, mas também. São conjunções coordenativas e a oração, oração coordenada sindética aditiva. Olha a frase, o ministro se mostrou preocupado e afirmou algo. Normal, né? Naturalmente, a ideia de adição perfeita do período, e é isso. Mais uma questão da VUNESP para reforçar o seu aprendizado. Assinale a alternativa em que o conectivo em destaque estabelece entre as orações o mesmo sentido expresso pelo conectivo mas, em excessivo orgulho por algo que uma pessoa enxerga nela mesma, mas que os demais não conseguem admirar com igual intensidade. Olha, você vai encontrar uma palavra sinônima do mais. Não há zebra, você tem o mais, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, e não há outras palavras ou muitas palavras nesse sentido.
Portanto, quando você olha para a letra A e tem o quando é tempo, não tem nada a ver com oposição. Na letra B, o a fim de que é finalidade. Na letra C, o porém. Pronto, acabou o mistério, é a resposta. Na letra D, o quando, de tempo, e na letra E, o portanto, com ideia de conclusão. Olha, quando você tem esses conhecimentos, já se organizou, já percebe na leitura, é acertar. Por isso, com rapidez, você ficou com a letra C. Vamos ao reforço? Olha, quando você lê há pessoas e pessoas, ponto e vírgula, todas podem, porém, ascender ao sucesso, você sabe que a pontuação é obrigatória e você sabe o valor do porém. Portanto, se alguém perguntar qual é a classificação da oração, todas podem, porém, ascender ao sucesso, você responde oração coordenada, sindética, adversativa. Tranquilo? Mais uma questão da VUNESP. Olha, proposta. Ela é proibida por lei no Brasil, mas é prática regulamentada em alguns outros países. A conjunção em destaque pode ser substituída, sem alteração do sentido do texto, por é o velho mas, presente em todas as provas e em muitas frases. Você não vai trocá-lo pelo isto é, não vai trocá-lo pelo pois da letra B, nem pelo porquê, nem pelo portanto. Portanto, é prática que você faz aqui e encontra com igualdade no dia da prova. A resposta, naturalmente, é a letra D. O mais, porém, todavia, contudo, entretanto, são sinônimos perfeitos. Vamos ao reforço? Ela é proibida por lei no Brasil, ponto e vírgula. É prática regulamentada, vírgula, porém, vírgula, em outros países. Sempre apresentando para você uma versão nova ou sofisticada, mas uma versão com a qual você já tem intimidade. O ponto e vírgula é obrigatório, as duas vírgulas para isolar o porém também. E aí os detalhes da frase. Ela é proibida por lei no Brasil, é a oração coordenada assindética. E é prática regulamentada, porém, em outros países, a oração coordenada sindética adversativa. Percebeu? Leia comigo o período. Ela é que está causando toda essa confusão. Quer uma dica? Leu frase e notou a presença do é e do que, um atrás do outro, faça um teste. Leia a frase sem os dois. Vamos fazer isso? Ela está causando toda essa confusão. Pronto, percebemos. É período simples, é oração absoluta, o é não está valendo, o que também não. E perceba que temos uma locução verbal, está causando. Mas você já aprendeu que a locução verbal tem verbo auxiliar, você não conta, e verbo principal que está no comando da frase. Então vai ser fácil agora você perceber qual é a letra correta. Letra A diz que temos um verbo de ligação. Não temos, porque o é expletivo. Letra B, que temos uma conjunção que ligando duas orações. Não, porque sabemos que o que é expletivo. Letra C, que temos locução verbal. Isso você já percebeu, portanto, já sabe qual é a resposta da questão. Letra D, trata-se de período composto, duas orações. Mas acabamos de comprovar que é período simples, oração absoluta. E a letra E, que temos pronome na função de núcleo de complemento verbal. Pois bem, o complemento verbal de causar é a expressão toda essa confusão. O todo é pronome, o essa é pronome e confusão é substantivo. Olhe nesta questão e em todas as outras que vierem. Quando você tem complemento do verbo e tem três palavras ou mais, quem estará no comando será sempre o substantivo. Portanto, o erro da letra E é dizer que nós temos um pronome na função de núcleo do complemento verbal. O núcleo do objeto direto é a palavra confusão. Quer olhar a frase, todos os detalhes? Você pode dizer, ela é que está causando toda essa confusão, é uma frase correta, não há problema nenhum, mas pode eliminar o é e o que e dizer, ela está causando toda essa confusão. O ela é o pronome reto, fazendo papel de sujeito simples. O está no presente é verbo auxiliar. O causando no gerúndio é o verbo principal e transitivo direto. O é que, a locução expletiva de realce ou de reforço.
toda essa confusão, o objeto direto e período simples, oração absoluta. Olha, não se mede o valor de um homem pelas suas roupas ou pelos bens que possui. O verdadeiro valor do homem é o seu caráter, as suas ideias e a nobreza dos seus ideais. Sabe o que nós queremos nessa questão? Queremos começar a destacar o que. Então, o que em destaque é: letra A diz que ele é um pronome relativo, representa apenas o substantivo bens. Letra B de bola, que ele é um pronome relativo e representa os substantivos bens e roupas. Letra C, que ele é uma conjunção que liga duas orações. Letra D, um pronome, por isso não liga orações. E letra E, que ele é um pronome que pode ser trocado pela expressão as quais. Quero que você preste bem atenção a um detalhe sobre a partícula que. Quando você olha para uma frase, enxerga o que, e antes dele você enxerga pronome ou substantivo, então ele é o que igual a qual? Ele é o que? Famoso pronome relativo. Quer ver? Leia de novo comigo, tentando trocar o que pelo qual. Vai ficar: não se mede o valor de um homem pelas suas roupas ou pelos bens, os quais possui. Veja que o que está representando tanto o substantivo roupas quanto o substantivo bens. Quem lê desse modo percebe o valor do que, percebe os dois substantivos anteriores que ele representa e naturalmente fica com a letra B de bola. É um pronome relativo e representa os substantivos bens e roupas. É um padrão da língua. Enxergue o que, se ele vier antecedido de pronomes ou substantivos, ele é o que igual a qual, é o famoso pronome relativo. Quer reforçar essa questão? Veja lá. Não se mede o valor de um homem pelas suas roupas ou pelos bens, os quais possui. Olha que aquilo que eu falei agora está escrito para você perceber. Conclusões. O que se iguala aos quais é pronome relativo. O que possui, naturalmente, a oração subordinada adjetiva restritiva. É um padrão da língua. Trocou o que pelo qual, fez sentido, tem coerência, a oração é subordinada adjetiva. O que igual aos quais é pronome com valor anafórico, vá colecionando esse vocabulário técnico. O valor anafórico é porque o que representa palavras anteriores, mas é uma coisa fixa. Sempre que o que corresponder a qual, o valor é anafórico. Anafórico significa aquilo que está antes. E o que igual aos quais é um pronome com valor de substantivo, é uma outra coisa fixa, porque quando representa um substantivo anterior, naturalmente o pronome tem valor de um substantivo. Tranquilo? É hora de revisar o que você viu comigo hoje. Você viu as orações coordenadas adversativas, a semântica, portanto a ideia de adversidade, oposição, contradição, o sistema de coordenação, vírgula, ponto e vírgula e presença das conjunções coordenativas adversativas. Você viu o conjunto das conjunções coordenativas adversativas, o mas. Ele é o único que não pode ficar no meio ou no fim do período. E aí o porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, que são conjunções móveis. Pode ocupar a posição inicial, a posição intermediária e a posição final sem problema nenhum. Você viu a pontuação envolvendo todas essas palavrinhas. Quando usadas no início, naturalmente provocam só uma vírgula para marcar o limite entre as orações. Quando usadas no meio, posição intercalada, duas vírgulas obrigatórias e a presença do ponto e vírgula. E quando usadas no fim, uma vírgula obrigatória antes da conjunção e a presença, a imposição do ponto e vírgula. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado por ter participado da aula de hoje e eu espero você na próxima aula no projeto Pré-Calouro da Universidade do Estado do Amazonas. Até a próxima!